Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Estamos em época de acesso ao ensino superior e quisemos neste mês de julho debater exatamente este tema, tendo em conta um recente estudo da EduLog sobre os problemas de equidade no acesso às universidades, as desigualdades e disparidades do ponto de vista social e económico, cruzando com o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre os benefícios do ensino superior. Por isso, neste programa, os nossos convidados são Alberto Amaral, o diretor da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, professor da Universidade do Porto, foi reitor da Universidade do Porto de 1985 a 1998. Também neste programa, Hugo Figueiredo, da equipa que fez este estudo sobre os benefícios do ensino superior, é professor do Departamento de Economia da Universidade de Aveiro, doutorado em Ciências Empresariais pela Universidade de Manchester. A sua investigação centra-se nas áreas de Economia do Trabalho, da Educação e do Ensino Superior. Ao contrário do que é habitual, hoje teremos duas pequenas conversas com os nossos dois convidados, não propriamente em debate, mas trazendo-lhe duas perspectivas sobre este assunto que nos vai ocupar nos próximos 30 minutos. Connosco o professor Alberto Amaral, a partir dos Estúdios de Gaia. Obrigado pela sua disponibilidade. No acesso ao ensino superior em Portugal, desde logo, uma das questões que gostaria de ouvir a sua opinião tem a ver com o formato de acesso. Tem sido questionado esta forma de acesso, a questão dos exames, que depois redundam também numa centralização na questão das notas. Há modelos alternativos? O professor aconselha a manutenção do modelo atual ou alguma alteração? Quer dizer, o modelo atual tem, pelo menos, uma virtude, ou tenta ter uma virtude, que é evitar alguma, digamos, falta de seriedade nos processos de entrada dos alunos. É uma colocação cega, feita por um computador, e, portanto, a única margem de manobra em alguns colégios e liceus é sobrevalorizar as notas, mas isso é um problema que o Ministério pode resolver se quiser. Há alternativas, por exemplo, em França a entrada é de certo modo livre, os alunos entram no próprio primeiro ano e depois a seleção é feita no primeiro ano e portanto há uma percentagem muito grande de alunos que reprova e os outros continuam. E qual é a sua opinião? Há uma outra alternativa também que é feita em Inglaterra e que a escolha é feita por cada universidade. Qual é o seu modelo preferido? Eu, apesar de tudo, continuarei a manter o modelo atual com ligeiras adaptações. Passar isso para cada uma das escolas obrigaria depois os alunos a andarem a circular o país inteiro à procura de um lugar, não é? O que também não é muito viável. E por outro lado, nem sempre a entrada dos alunos se faz com o devido cuidado. Basta ver o que aconteceu com os meus 23 anos, e aqui é um exemplo típico de falta de seriedade na admissão de alunos. Em relação à capacidade de atração das nossas universidades, sim, e a questão da decisão pós, por exemplo, o 12º ano ou até antes, sim, em relação ao caminho a seguir. Neste momento o dilema tem uma equação de ordem de acesso relacionado com a parte económica ou financeira das famílias ou outros fatores estão a mexer com os critérios de entrada? Claro, depende muito do nível financeiro da família, não é? Mas em princípio, num estudo que nós fizemos, o aluno em primeiro lugar tenta escolher um curso de seu agrado, que seja compatível com as médias de que dispõe para se candidatar, e depois, em regra geral, procura, se for um aluno digamos, do litoral, procurará uma instituição próxima. Portanto, um indivíduo do Distrito do Porto tenderá a procurar um lugar no Porto, um indivíduo do Distrito de Lisboa tenderá a procurar um lugar em Lisboa. Para dar um exemplo, houve um ano em que nós analisámos os dados da entrada e 90% dos alunos que concluíram o ensino secundário na Guarda que puseram em primeira prioridade mudar-se para o litoral. 90% dos alunos de Lisboa puseram em primeira prioridade uma instituição de Lisboa. Portanto, isto dá uma ideia da dimensão do problema, que está no interior, numa maneira geral, quer-se mudar para o litoral, não só por questões futuras, como o emprego, mas também porque a oferta é muito mais diversificada. Quem está no litoral, de uma maneira geral, não tende a deslocar-se para o interior.
E do ponto de vista da dinâmica geográfica, o que é que pode ser feito? Que medidas corretivas podem usar para atrair para o interior, na sua opinião? O problema do interior é que não basta atuar a nível do ensino superior, ou seja, o ensino superior não pode, por si só, resolver este problema de desequilíbrio populacional entre o litoral e o interior. Para isso é necessário que haja depois condições futuras, nomeadamente de emprego. Mas há estudos, professor, há estudos que mostram que é um fator muito importante para uma certa atratividade de cada uma dessas pequenas cidades do interior, porque mobilização relacionada até com a economia local, alojamento. Há duas coisas diferentes. Uma é atrair os alunos para fazer uma licenciatura, outra completamente diferente é que os alunos, depois da licenciatura, fiquem lá. E o que aconteceu, nomeadamente, durante este período em que nós tivemos grandes dificuldades económicas e que houve uma intervenção da Troika, é que, em nome de uma racionalização e de poupanças, etc., se eliminaram imensos postos de trabalho no interior, nomeadamente, tribunais que fecharam, balcões de bancos, estações de correios, escolas secundárias e por aí adiante, escolas até quartéis do Exército, etc. Portanto, tudo que era emprego qualificado público sofreu uma grande redução no interior e, portanto, não admira que as pessoas não se queiram deslocar para lá. Não basta fazer lá o curso, é necessário fazer o curso e depois ter um bom emprego. E enquanto não se conseguir alterar a economia local, no interior, enquanto não se conseguir tornar isso mais atrativo, vai ser muito difícil deslocar as pessoas, em definitivo. E a equação, quando coloca a questão dos politécnicos, altera-se? Não, vamos lá ver, os politécnicos desempenham um papel muito importante, até porque quem olhar para a região mais próxima da fronteira de Espanha verifica que o que há de norte a sul é uma cadeia de politécnicos. Não é? Só há duas instituições universitárias, que é Beira Interior e Évora, tudo o resto são politécnicos. E os politécnicos desempenham, de facto, um papel extremamente importante, não só no atendimento aos alunos, mas também em relação à economia local, isso é inegável. E provavelmente foram as únicas instituições, as do ensino superior, aquelas que resistiram durante os últimos anos. Quer dizer, por aproveitarem melhor a ligação entre a academia, digamos assim, e a economia real? Não, quer dizer, o problema é que de uma maneira geral, as pessoas, digamos, tendem... Se puderem ficar no local, ficam. E, portanto, o que se verifica é que, apesar de tudo, os politécnicos do interior, com algumas dificuldades, têm estado a resistir e até criando algumas iniciativas de natureza interessante, como tenha sido o caso da captação de alunos estrangeiros. E quando falo de alunos estrangeiros, são essencialmente alunos que vêm do Cabo Verde, do Brasil, antigas colónias, etc. E isso tem permitido a sobrevivência desses institutos. Faz sentido adequar de uma maneira muito mais detalhada e direcionada a oferta à procura? Estou a falar, por exemplo, de cursos profissionais específicos, saberes determinados que fazem falta à sociedade. O que é que defende? Não, portanto, vamos lá ver. No caso do interior e dos politécnicos, havia a necessidade de os especializar. Dar um exemplo, a maioria dos politécnicos tem uma escola agrária. As escolas agrárias são das escolas que têm pessoal docente mais qualificado a nível do país e, infelizmente, são escolas que hoje não captam alunos e andam depois a fazer curso de ambiente e outras coisas do género. Se calhar não havia necessidade de haver praticamente uma escola dessas em cada um dos politécnicos, não é? Portanto, eles deviam adaptar-se muito mais às necessidades locais e foi para isso que eles foram criados. Mas aí perdia-se também essa escola de especialistas de qualidade que estava a identificar. Os escolas de especialistas... Vamos lá ver, Portugal é um país tão pequeno que não precisa de os criar localmente, não é? O que eu estou a dizer é que... Organizá-los de outra maneira. Não. Os politécnicos estão localizados em determinadas regiões com determinadas necessidades específicas e deviam vocacionar-se muito mais para servir essas necessidades específicas, não é? E não deviam andar todos a replicar a mesma coisa.
Por exemplo, quando de repente surge a ideia de que o turismo atrai alunos e toda a gente vai fazer turismo, não é? Depois como houve a ideia dos galinheiros, depois cresceram por todo o país, acontece muito a mesma coisa no ensino superior. Quando aparece uma determinada área que por qualquer razão atraiu alunos, todas as instituições depois querem fazê-la, tenham ou não tenham recursos e façam-no bem ou mal. E aí é preciso regular, aí falta regulação. Sim, e aí falta regulação, claro. E essa regulação, não há sinais de melhoria? Não, quer dizer, não vejo... Supostamente o professor vejo, está nessa área também, não? Não vejo... Não. A agência não tem funções de regulação. Eu sei, mas olha para a qualidade dos cursos. Bem, sim, isso com certeza, mas isso não tem nada a ver propriamente... Eu posso ter um curso excelente numa determinada zona e o curso não tem nada a ver com a situação local, não é? Certo. O professor defende que tendemos muito a associar a designação do curso ao emprego e que isso é um erro. Quer explicar-nos? Não, o que eu digo é que as instituições de nível universitário deveriam ter uma determinada autonomia na oferta das suas formações, deviam ser inovadoras, deviam introduzir coisas novas, etc. E não deviam estar sempre limitadas a fornecer diretamente para o mercado de trabalho. Portanto, não é função de um curso universitário fornecer o indivíduo para, sei lá, o engenheiro Amorim e o engenheiro Sonai e o engenheiro não sei o que é isso não existe. Portanto, deve ser indivíduos com capacidade de pensar. Indivíduos, repare que hoje a ciência e a tecnologia mudam a uma velocidade extremamente rápida. Mas o que se aprende hoje, daqui a 5, 10 anos, que já não serve para nada. Portanto, estar a insistir em fazer produtos diretamente para o mercado de trabalho é um erro. E, naturalmente, também, consoante a qualidade, o mercado é mais alargado do que aquele que existia há 20 anos, não é? É evidente que sim. Aliás, nós estamos a fazer também alguns estudos sobre a empregabilidade que mostram que, por exemplo, para ter uma licenciatura no técnico ou na Faculdade de Engenharia do Porto ou na Faculdade de Economia são de facto vantagens competitivas no mercado de trabalho atual. E isso naturalmente pela qualidade é evidente. Não é, da formação. Pela qualidade da formação e uma certa... digamos, aura ou fama que é atribuído a esse tipo de instituições que de facto têm grande qualidade. Professor, mas há dois países nessa perspectiva, portanto há uma primeira divisão de qualidade e depois uma segunda. Como é que, do ponto de vista da qualidade, estando por dentro da qualidade dos cursos, como é que definiria a situação atual? Não, vamos lá ver. De uma maneira geral, nós fornecemos licenciados de excelente qualidade. Aliás, é fácil de ver que de vez em quando aparecem aí pessoas a contratar indivíduos para quer nas engenharias, nas enfermagens, na medicina, etc. E por aí não há dificuldade. Agora, não podemos deixar de considerar que quando, por exemplo, a Universidade de Cambridge tem um orçamento de investigação que é superior a todo o orçamento português, aí tem de haver uma diferença, não é? Quer dizer, tinha um colega meu que dizia, se por preço de um Mini não se compra um Mercedes, não é? Professor, como é que os cursos se preparam para essa necessidade de transversalidade do aluno que depois sai? Ou seja, o que é que se está a dar a um engenheiro agora, por exemplo, que ele vá precisar mais à frente, de áreas, por exemplo, como de gestão, ou economia, ou conhecimentos até de direito, que ele se calhar pode até precisar? Sim, não. Isso, se quer que lhe diga, isso até já no meu tempo era feito. Há mais de 50 anos que me doutorei, antes disso fiz um curso na Faculdade de Engenharia do Porto, onde eu tinha disciplinas desde a organização de empresas até a economia, e embora fosse engenheiro químico, também tinha noções de civil e de eletrotecnia, etc. Isso faz-se. O que é essencial é preparar as pessoas para o futuro, saber trabalhar por si, saber aprender por si, ser inovadoras, etc. E trabalhar em equipe, um conjunto de qualidades que são induzidas nas pessoas. Não é tanto não propriamente para obrigá-las a saber de cor os elementos da tabela periódica ou outra coisa do género. Não é uma questão dos saberes entrados, mas é métodos de trabalho. Sim, claro. Sim. Professor, e em relação
há para a qualidade do ensino, do ensino superior, do ponto de vista dos docentes. Tem sido muito sublinhada o fechamento da universidade em Portugal, falta de entrada de recursos novos. Isto não está a colocar em causa a qualidade do ensino superior? Bom, vamos lá ver. Posso dizer que neste momento a qualidade do corpo docente melhorou. Melhorou porque, devido às exigências da legislação e à forma como o processo de acreditação tem funcionado, a qualificação do corpo docente globalmente aumentou. Onde há um problema é, de facto, termos um corpo docente relativamente envelhecido. Vai haver uma percentagem significativa de pessoas que se vai reformar nos próximos anos. E como durante muito tempo houve uma regra para cada 2 aposentados, só entra um novo funcionário, como é evidente, isso pode ter degradado as situações em algumas escolas. Ou pode vir a degradar ainda? Sim, poderá, claro, se continuar, não é? Não é possível continuar a reduzir sistematicamente o corpo docente e depois querer que as coisas funcionem normalmente. Não é? Nessa perspectiva é aí que defende um aumento do financiamento público? Sim, deveria haver um... Repare, Portugal temos uma situação perfeitamente ridícula. E essa não é ridícula porque o custo médio por aluno no ensino superior é inferior ao custo médio por aluno no ensino secundário, porque não tem pés na cabeça. Professor, em relação ao estudo recente sobre o acesso e que o EduLog, no fundo, sublinhou em relação ao acesso, esta diferença, esta barreira relacionada com digamos, a proveniência familiar, sobretudo financeira, isto não pode ser contrabalançado com o apoio social? O que é que pode ser feito? Porque isto são os dados de base, não é? Não, repare. O apoio social aparece depois do aluno ter entrado, não é? O problema aqui é que o aluno não entra. E com o que é que pode, quer dizer, o que é que se pode fazer? Posso criar 5.000 bolsas para a medicina, mas se o aluno tiver uma média para entrar na medicina, não entra. A perspectiva de ter uma bolsa não adianta para nada. Como é que isto pode resolver, professor? É assim. Bom, isto é um fenómeno que existe em Portugal e existe em muitos países no mundo, não é? Se uma pessoa olhar, por exemplo, para a Inglaterra, para a composição, digamos, do corpo discente para Oxford ou Cambridge, ou Harvard ou Yale nos Estados Unidos, encontra um fenómeno da mesma natureza, não é? Quando em Harvard, num curso qualquer normal, as propinas são superiores a $50.000 por ano, isto diz tudo, não é? O que nós podemos... portanto, há aqui um conjunto de efeitos que são difíceis de combater. Embora apareçam, talvez, 3 áreas em que eles poderiam ser, de certo modo, minorados. A primeira é indo a esses cursos de enorme procura e alargando o número de escolas. Por exemplo? Se alargar, por exemplo, as medicinas, há uma série de áreas nas engenharias, algumas áreas também na economia, por exemplo, áreas claramente... Repara, se olhar para a percentagem de alunos bolseiros, portanto, o aluno é bolseiro, para ser bolseiro, a família tem de ter um determinado nível de rendimentos abaixo de um mínimo. Portanto, quem tem uma bolsa, em princípio, vem de estratos económicos mais baixos. Se olhar para a percentagem de bolseiros, por exemplo, a percentagem de bolseiros no Instituto Superior Técnico é inferior à da própria Faculdade de Medicina. E, portanto, este fenómeno começa a alastrar-se. Portanto, uma das medidas seria alargar números escolares. A segunda medida seria, naturalmente, melhorar o ensino secundário para diminuir o efeito do indivíduo que consegue ter explicações ou consegue ter o filho num colégio particular, para esse efeito ser diminuído. E a terceira área onde poderia haver atuação do Ministério, não percebo porque é que ainda não foi feito, é eliminando esses casos de inflação de notas. Não é? Nós sabemos perfeitamente que há determinados colégios e até determinados liceus públicos onde há uma clara inflação das notas, nomeadamente naquelas disciplinas que depois não têm exame. Isso requer uma fiscalização que não está a ser feita. É evidente, claro. É evidente. Surgiu agora há pouco tempo este episódio do Colégio Ribadouro, mas há muito mais casos desses no país. E há, inclusivamente, uma mobilidade maior nos anos finais de escolaridade do secundário, exatamente para propiciar notas superiores. Exatamente, claro. Isso é que tem de ser combatido, não é? Pronto,
intervindo nestas 3 áreas, portanto, números clausos, qualidade do ensino secundário e impedimento de inflação de notas, minorava-se certamente o problema. Porque neste momento, então, pela avaliação que faz, é muito difícil que alguém que não seja médico ou filho de médico vá para a medicina. Não é propriamente médico ou filho de médica, é alguém que não tenha recursos, não é, para proporcionar para um determinado nível de educação ao seu filho e depois as facilidades de ter explicações, para notas inflacionadas, etc, etc. Não é? Isso liga-se ao outro estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre os benefícios do ensino superior, que no fundo nos recoloca também na questão de uma espécie de elevador social partido através da economia, o benefício para quem frequenta o ensino superior. O professor, para onde vai a sua reflexão nesta matéria, na matéria dos benefícios do ensino superior deste ponto de vista? Não, é óbvio, todos os estudos mostram que existe ainda um diferencial, nomeadamente em termos de rendimentos futuros de um indivíduo que tenha uma licenciatura ou um mestrado ou um doutoramento em relação a quem, por exemplo, ainda andava com a 4ª classe ou a escolaridade mínima. Isso é óbvio. Há casos em que há algum esvatimento desse diferencial, mas continua a ser algo extremamente marcado. Mas se há uma barreira no acesso, essas barreiras depois podem esbater-se no ensino superior? Repare, vamos lá ver. O problema que se põe da equidade tem algo a ver com o passado. Portanto, nós em 74, Portugal tinha uma percentagem de alunos no ensino superior que correspondia a cerca de qualquer coisa como 7% da faixa etária relevante. Isso hoje passou de 7% para 50%, à volta disso. Hoje, o ensino superior expandiu, há imensas vagas, há lugares que ficam vazios, e, portanto, uma pessoa poderia dizer, então o problema está resolvido porque todos podem entrar. Mas não é bem assim. É que em 74 o problema que se punha era não tenho um lugar no ensino superior. E, portanto, o problema da equidade estava aí. Quando esse problema de entrada está mais ou menos resolvido, o problema passa-se para os cursos. Será que eu tenho o meu melhor curso ou eu tenho um curso pior, não é? Portanto, há os cursos excelentes como medicina, engenharia, gestão industrial, etc, etc. É muito difícil entrar lá e, portanto, este fenómeno de falta de equidade nota-se aí, não, mas se eu for, por exemplo, para a educação ou para uma faculdade de letras, etc., esse fenómeno não existe, não é? Por último, gostava de abordar consigo a questão da entrada na perspectiva da mobilidade no espaço europeu. Não estou só apenas a falar de alunos que vão estudar para universidades estrangeiras por dificuldade de acesso, acontece, o caso sempre mais falado é o caso da medicina, não é? Sim. Mas o que é que que tendências de mobilidade podem surgir e podemos antecipar ao nível da educação e do ensino superior, numa altura em que, por exemplo, há um novo projeto de universidades europeias, um projeto europeu de 7 universidades, de 7 Estados-membros, para fazer uma espécie de circulação livre entre estabelecimentos? Vamos ver, há muito tempo que a União Europeia tem promovido a mobilidade interna da Europa, não é? Os programas Erasmus, por exemplo, são um exemplo típico e um grande sucesso nessa promoção da mobilidade. Portanto, é de esperar que essa mobilidade possa aumentar, nomeadamente se conseguir resolver alguns problemas da natureza financeira, não é? Portanto, não é fácil, por exemplo, um aluno que está em Portugal para ir estudar para a Suíça, onde os preços são escandalosamente mais altos do que os nossos. Mas é um aluno que não faz a formação em Portugal, Sim. porque por 0,5 numa nota já de si muito alta, há qualquer coisa aqui que se calhar poderia ser alterado, ou não? Não percebo em que sentido. O aluno para se deslocar vai ter sempre que fazer uma despesa, não é? O mesmo problema se põe internamente. Não, estou a falar na capacidade de atração de alunos com notas já de si muito altas, mas que, por exemplo, não entram, porque para Portugal, conseguem... atrair para Portugal. Sim. Claro, nós temos aí um problema muito complicado, que é o seguinte: grande parte do nosso mercado, portanto, dos alunos que vêm para Portugal, são alunos que falam português. São os alunos das antigas colónias e são os alunos do Brasil. E a maioria das nossas aulas continua a ser dadas em português.
que não é uma língua, que embora seja uma língua, digamos, a nível mundial, com um número extremamente elevado de falantes, não é a nível europeu. E isso aí é uma barreira complicada. Devo dizer que países como, por exemplo, a Holanda, incentivaram, e tem isso espalhado em todas as universidades, o ensino em inglês. Em Portugal, o ensino em inglês ainda está muito limitado, por exemplo, a questões de alguns mestrados, doutoramentos, etc. Já agora, por comparação, como é que acontece em Espanha, onde provavelmente pode haver o mesmo problema? Em Espanha tem o mesmo problema, mas a Espanha também tem o seu mercado preferencial, porque são os indivíduos da Argentina, do Uruguai, do México, etc., não é? Que compensam essa situação? Que compensa a situação, portanto eles atraem essencialmente alunos que são falantes de espanhol e não alunos internacionais, digamos no sentido de uma diversificação de línguas. E nós temos esse drama em Portugal, que é escolher o que é que nós vamos fazer, porque se nós passamos a ensinar tudo em inglês, muitos desses alunos que hoje atraímos, porque falam português e às vezes nem sequer muito bem, com o inglês seriam perdidos, não é? E devia haver uma discriminação do aluno estrangeiro ao nível das notas, ou seja, aceitá-lo mesmo com uma média mais baixa? Não. Certamente que não. Pelo contrário? Aliás, eu acho que neste momento um dos grandes problemas que nós temos é que estamos, por necessidades das instituições, estamos a admitir alunos que se calhar numa situação normal não seriam admitidos. Está a falar do ensino público? Estou a falar do ensino público e privado, essencialmente. Mas está a falar de notas abaixo do exigível? Não só notas abaixo do exigível, como em algumas situações a oferta de formações para quase de fim de semana ou concentrados, esse tipo de coisas que não são propriamente uma grande indicação de qualidade. Mas isso, lá está, mas isso é um nicho, está a falar de um... Não é tanto um nicho como isso. Porque globalmente está a fazer um diagnóstico muito positivo da qualidade dos cursos portugueses. Eu estou a fazer um diagnóstico positivo dos cursos portugueses, mas o que estou a dizer é que há determinadas instituições que, por dificuldades de atraírem alunos portugueses, estão a ser menos exigentes no tipo de alunos das antigas colónias que recrutam. Para receber... para conseguir encher a casa. Encher a casa, digamos assim. E é generalizada e crescente essa tendência? Ele não é generalizado. Se reparar, por exemplo, se formos para uma instituição que nitidamente não tem necessidade de recrutamento, como é, por exemplo, um Instituto Superior Técnico, verá que a internacionalização se dá essencialmente nos níveis superiores, nos mestrados especializados e nos doutoramentos, não é? Se for para uma escola de outro nível, vai ver que isso se dá essencialmente ao nível das licenciaturas. Professor, temos só uma dúvida técnica, um bocadinho de caso estatístico. Qual é hoje o fator que faz decidir um aluno ir para o privado ou para o público? É apenas uma questão de nota? Eu diria que é essencialmente uma questão de nota. Aliás, se reparar, o ensino superior privado está praticamente todo concentrado em Lisboa e Porto. Muito mais do que o ensino público. Portanto, a percentagem de alunos fora do privado, fora de Lisboa e Porto, é extremamente baixa. Ou seja, um aluno pode até ter nota para entrar fora de Lisboa, mas prefere pagar o privado para ficar em Lisboa e Porto. Ele tem de fazer contas, não é? Entre ir para um sítio para o qual não quer ir, para onde se calhar os custos vão ser superiores a... Não é? Claro, e fazer essas contas. Para lhe dar números, o superior privado representa 39% em Lisboa e representa 44% do total no Porto. Professor, aqui logo no fundo trabalha-se aqui a questão da equidade. Que outras áreas estão no horizonte dos estudos e que são interessantes estudar neste momento, ao nível do ensino superior? Ao nível do ensino superior, há, por exemplo, a mobilidade regional dos alunos será algo que é extremamente interessante. A evolução do corpo docente será outra coisa que é extremamente importante. Eu posso dizer que nos primeiros números de uma análise que nós fizemos a nível da agência de acreditação mostra que houve uma diminuição de cerca de 10% do corpo docente a nível do país e houve também um aumento da precarização, nomeadamente no setor público. Hoje cerca de 1/3 dos docentes do setor público são pessoas contratadas em regime de convidado, não é? Que não é um regime de carreira.
Esses dados são de quando? Esses dados ora bem, são deste ano, do ano passado? Não, nós comparamos os dados quando a agência começou a funcionar, portanto, de 1910, do 11, com dados na altura de que fizemos as eleições institucionais, portanto, 17, 18. Portanto, o quadro recente indica-nos isso. Exatamente, comparado com o quadro de 2010, 2011. Tempo agora para ouvirmos a perspectiva do Hugo Figueiredo, professor do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro, um especialista em Economia do Trabalho, da Educação e do Ensino Superior, que no fundo esteve também ligado ao estudo publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos em novembro de 2017, os benefícios do ensino superior. Bem-vindo, Hugo Figueiredo, está nos estúdios de Gaia para esta nossa conversa. A primeira questão que lhe coloco tem a ver com o acesso ao ensino superior e a perspectiva de um acesso baseado em exames nacionais. Tem sido bastante debatido, bastante discutido se essa é a melhor forma de fazer aceder os nossos jovens ao ensino superior. Qual é a sua perspectiva? Eu penso que há algum tipo de, digamos assim, de controle sobre a qualidade ou sobre a qualidade dos alunos no processo de acesso não é em si mesmo negativo. Portanto, a questão de haver exames nacionais em si mesmo não é negativo. Eu acho que, de qualquer maneira, é preciso que esse instrumento não sirva para limitar em demasiado o próprio acesso ao ensino superior e, portanto, uma das questões que nós quisemos abordar no nosso estudo é o que fizemos na altura foi medir esses benefícios de vários tipos associados ao ensino superior, e eles são vários, e portanto eu acho que o risco que não queremos correr é de limitar em demasiado o acesso, e portanto os benefícios associados ao ensino superior são vários, são muito claros, serão cada vez mais importantes, e portanto teremos de ter cuidado com a perspectiva de excluir demasiadas pessoas também do acesso a estes benefícios. Mas a questão de concentrar, por exemplo, nas notas, para além de outro tipo de avaliação, poderia ser corrigido? Existem outros modelos que pudessem ser aplicados? Eu acho que há alguns exemplos que são interessantes, quer dizer, o basear completamente o acesso apenas em resultados de poucos momentos de avaliação é sempre um perigo. Eu não sou contrário à utilização dos exames nacionais, aliás, como método até de avaliação de uma das dimensões da qualidade do ensino, mas acho que deve ser claramente valorizado o percurso e depois todo o percurso, digamos assim, do aluno, mas além do mais há alguns exemplos, por exemplo, eu lembro de um exemplo nos cursos de medicina de algumas universidades, onde, por exemplo, é feito um recrutamento com base também em competências de outro tipo, competências não apenas cognitivas, competências mais socioemocionais, até de algum capital cultural, e, portanto, de formas mais amplas de avaliar até a preparação de alguns alunos para algumas áreas em particular, não é? Por exemplo, as áreas que lidam com pessoas, as áreas... E, portanto, mesmo a questão, eu acho que é sempre importante ter alguma consideração pela área pela questão do gosto pela área, ou até da aptidão para trabalhar uma determinada área. Portanto, é sempre um risco concentrar em demasia a avaliação em resultados de muito poucos, de processos de avaliação muito concentrados no tempo e de apenas alguns resultados de exames nacionais, por exemplo. Como é que leu o estudo recente da EduLog, que sublinhava que os alunos de classes mais elevadas no fundo dominam cursos com notas mais altas, havendo aqui também uma desigualdade no acesso às universidades portuguesas? Eu acho que não é surpresa, não foi para mim surpresa, mas acho que é um facto relativamente conhecido, ou se não é conhecido deve ser comunicado, portanto uma característica do próprio sistema de ensino superior português, e portanto ele há algumas dimensões do ensino em Portugal que são em teoria inclusivos, e portanto se me perguntar a minha opinião, eu acho que devem ser crescentemente inclusivos, mas depois há mecanismos
de alguma seletividade ou de alguma segmentação no âmbito nomeadamente do acesso ao ensino superior. E, portanto, isso é conhecido. E, portanto, há aqui, de facto, um perigo que eu acho que é real neste momento, que é a questão do próprio sistema de ensino se hierarquizar em demasia, com algumas universidades a concentrarem a maior parte dos recursos, a maior parte das próprias mudanças em termos de qualidade, do acesso aos melhores alunos, aos alunos com mais capacidade, e depois de criar uma espécie de segunda divisão de instituições, uma segunda divisão de cursos, etc. Não existe já hoje, professor? Eu acho que existe em parte, portanto, claramente o sistema hoje é um sistema segmentado, é um sistema muito hierarquizado, não é? É muito hierarquizado em função de alguns cursos, de algumas universidades, claramente a medicina, claramente mesmo as economias e a gestão, algumas áreas de engenharias ligado aos processos, a engenharia industrial, por exemplo, e muito concentrado em algumas universidades que claramente concentram os alunos de excelência, e, portanto, esse perigo existe claramente hoje, não é? E a juntar às outras discrepâncias, interior-litoral, entre outras, público e privado, no fundo estamos a criar mais uma segmentação, mais uma, vou-lhe chamar de uma maneira arriscada e com muitas aspas, uma espécie quase de segregação a favor de determinados polos de excelência, deixando para trás um conjunto de outras universidades. Ou o cenário não é assim tão dramático? Eu não sei se lhe chamaria dramático, mas que é claramente um cenário muito hierarquizado e com muito concentrado, com uma oferta de, ou pelo menos que é percepcionada pelos estudantes ou pelo próprio mercado como sendo de qualidade. A questão de se a percepção é real ou não é outro debate, mas pelo menos muitas vezes os mercados, os empregadores, os próprios estudantes associam ideias de excelência a uma oferta muito concentrada. Ela está de facto nos grandes polos, no Porto e em Lisboa. Há também nesses polos muita procura, portanto há muita procura de alunos. Há claramente nesses polos um aproveitamento que é feito pela iniciativa privada de ir buscar, portanto, essa mesma procura, e depois há o risco, de facto, que reflete, no fundo, o próprio país que temos, não é? Um país muito, muito litoralizado e, portanto, há de facto a ideia de estender o ensino superior ao longo do território todo continua a ser um desafio. Ele é feito, por exemplo, o papel dos institutos politécnicos aí é muito importante e, por exemplo, um debate interessante que há no ensino superior em Portugal é claramente a percepção de qualidade que é feita relativamente às universidades e aos politécnicos e, portanto, eu acho que... Aí não há uma primeira nem segunda divisão, ou seja, nos politécnicos como segunda divisão? Eu acho que não há na prática, ou seja, às vezes isto é sempre um tema muito que gera sempre muita polémica, mas eu acho que não há na prática, ou pelo menos há muitas iniciativas, por exemplo, do lado do ensino politécnico, muito inovadoras, há muitos bons exemplos de práticas inovadoras, instituições que se adaptam muito bem e, portanto, que aliás seguem muitas das recomendações que normalmente são feitas, e muito dinâmicas até, mas depois a questão de até em que medida é que depois a percepção dos próprios estudantes ou dos próprios empregadores depois vai atrás ou suficientemente atrás dessas práticas, muitas vezes é ingrato e, portanto, eu acho que continua a haver alguma noção de marca da questão da universidade e, sobretudo, como estávamos a falar há bocadinho, de algumas instituições que acabam por ter ali uma espécie de um capital de atração que depois enviesa muito a própria procura. E, portanto, esse é um desafio real. Eu acho que esse é um desafio real e que a questão de tornar o acesso mais inclusivo também em termos territoriais é claramente um desafio que o Ensino Superior de Portugal enfrenta hoje. Não é? Estamos aqui a encontrar então problemas um pouco no acesso, alguma já desigualdade à cabeça, mas quando entra no sistema, quando entra no ensino superior, espera-se que o ensino superior consiga ser um fator de mobilidade até social e, portanto, esbaterem-se um pouco as diferenças socioeconómicas e permitir, através da formação, que alunos que vêm de um meio social mais carenciado possam também aceder a um conjunto de oportunidades económicas e académicas por via dos seus estudos. Na verdade, temos assim um ensino superior que ainda fornece esse sonho de elevador social, digamos, mesmo do ponto de vista económico, perspectivando essa melhoria face à condição socioeconómica de origem?
Pois eu acho que esse é claramente o desafio que nós temos hoje pela frente e, portanto, eu separaria aí dois níveis, portanto, há duas questões. A primeira é do próprio acesso ao ensino superior, quem realmente acede e, portanto, este é sempre um debate ingrato porque é muitas vezes conduzido à luz das experiências do passado e, portanto, nós hoje temos cerca de 40% de pessoas com 20 anos de idade que entram no ensino superior e isto ainda é baixo, portanto, eu acho que face às necessidades em termos quer de procura do lado do mercado de trabalho, das vantagens que estão associadas ao ensino superior, ter 40%, o que para algumas pessoas há sempre este debate, nós achamos que agora toda a gente tem um curso superior, mas não só é necessário, como relativamente a outros países ainda é baixo. E, portanto, há aqui uma primeira barreira, um primeiro obstáculo em que muitos não passam e esse hoje até se calhar uma barreira mais importante, é a barreira que claramente condiciona a desigualdade, é um determinante muito importante de desigualdade no mercado de trabalho, depois nos anos que vêm a seguir. A segunda dimensão é de facto o que também estávamos a falar há bocadinho, que é o perigo do sistema se hierarquizarem demasiado e, portanto, algumas instituições, no Porto e em Lisboa, alguns cursos, digamos assim, capitalizarem por completo algum poder de sinalizar ao mercado maior capacidade de desenvolver competências, seja real ou não. E, portanto, a questão aí sim corre-se outro perigo e, portanto, o perigo de apenas algumas dessas instituições fornecerem ou darem ao mercado esse sinal e, portanto, aí eu acho que aí o risco é diferente, aí é um risco claramente de desencontro de expectativas, porque depois também do lado da procura, a procura não é uma procura ainda muito abrangente e que no fundo distribui estes benefícios do ensino superior, que são reais, são grandes aliás, mas não é uma procura que distribui estes benefícios por toda a gente e portanto essa ideia também de segmentação, de desigualdade de intralicenciados é uma segunda barreira muito importante que o sistema tem que claramente trabalhar. Isso faz-se, a mim parece-me, por tentar incluir o maior número de pessoas possível nas instituições de maior qualidade, em ter claramente políticas de ação social que permitam colocar alunos de contextos socioeconómicos mais favorecidos nas melhores universidades, abrir vagas nos sítios em que, isto não tem necessariamente que ser concentrado no Porto e em Lisboa, mas, e claramente deve ser estendido, mas concentrar a abertura de vagas em instituições de maior qualidade, toda essa dinâmica de controle da qualidade dos cursos, de modernização dos cursos, portanto esse é um desafio muito grande, precisamente para evitar o que dizia, porque o perigo basicamente é se nós concentrarmos a oferta de vagas, ou dito de outra maneira, se as melhores instituições, aquelas que são percepcionadas como sendo melhores, concentram muito a sua oferta em pouca gente, ou para poucos alunos de excelência, o risco é nós criarmos claramente um sistema de ensino superior ainda mais elitista e, portanto, aí com esse fenómeno acumulado, essas duas barreiras de que eu falava, o cenário de criação de desigualdades é real. Ainda a questão dessas discrepâncias e consoante as origens, e eu gostava de colocar aqui um ponto que também está no estudo de benefícios do ensino superior, num dos capítulos, inclusivamente há uma análise sobre uma questão de género. Há mais homens a aceder a ocupações com uma percentagem elevada de pós-graduados ou a nichos bem remunerados, a empregos tradicionalmente pouco qualificados. O ser mulher na academia e depois na saída para o mercado de trabalho, como é que caracterizaria hoje essa situação? Mais uma vez, duas questões diferentes. Portanto, uma das barreiras que existia no passado foi claramente vencida e, portanto, as mulheres hoje, em média, se não considerarmos ainda a questão das áreas, têm níveis de educação mais elevados do que os homens, sobretudo ao nível do primeiro ciclo, têm melhores médias e, portanto, há aí essa primeira corrida, se quiser, que foi vencida até pelas mulheres. Agora, há a segunda corrida na questão da integração no mercado de trabalho, que de facto não está todo vencida e, portanto, há desigualdades que persistem. As desigualdades persistem, estão associadas, por um lado, à escolha da área, embora Portugal não seja dos países em que a escolha das áreas seja tão desigual. Por exemplo, as áreas ligadas às ocupações que normalmente são denominadas, ou às áreas denominadas por STEM, não é? As ciências, as tecnologias, as engenharias e as matemáticas, continuam a ser, em média, mais masculinas, digamos assim. Há muito trabalho que foi feito aí, mas depois há também as questões do próprio acesso ao emprego. E aí o acesso ao emprego continua a ser desigual, há uma desigualdade salarial ainda muito importante, que aliás, por exemplo, quando nós controlamos para o próprio efeito das
mulheres terem melhores médias hoje, ela até é reforçada, portanto, os números que às vezes nos apresentam são números que até escondem essa realidade, e portanto há aqui questões de facto ainda a vencer. Uma que nós de facto abordamos no estudo tem também a ver com a passagem entre o primeiro e o segundo ciclo, com também a escolha das áreas e a própria passagem para o segundo ciclo pós-mestrados, que nós mostramos no estudo que hoje são uma determinante muito importante de benefícios salariais, não é? Portanto, os mestres hoje têm vantagens relativamente aos licenciados, muito por queda da situação relativa dos licenciados, e as mulheres não deram esse passo da mesma forma, quer em número, quer em termos de área também. E, portanto... A verdade é que as áreas também se podem esbater, ou seja, hoje há um conhecimento transversal necessário a várias áreas. Um engenheiro precisa de ter um conjunto de competências em áreas que não provavelmente dominou durante o seu processo académico, e com isto estou a falar também de outras profissões. Até que ponto essa transversalidade de conhecimento deve começar na academia, e é uma preocupação, ou apenas e só do saber fazer que depois surge no emprego, no contacto entre as fronteiras entre a engenharia, o direito e outras matérias? Eu acho que deve ser um desafio, é claramente um desafio, é um ponto muitíssimo importante. Aliás, eu acho que nós corremos um risco, que é o que sem dúvida as áreas STEM que eu falava antes são áreas importantes, são áreas que têm retorno, digamos assim, no mercado de trabalho, são áreas que vão atrair, se calhar, cada vez mais estudantes, mas claramente que nós também não devemos cair no erro, que já é debatido, por exemplo, noutros contextos, por exemplo, nos Estados Unidos, como sendo um erro, digamos assim, de se haver um foco excessivo nessas áreas STEM. Portanto, há, como dizia, e bem, há necessidade de querem áreas mais técnicas, querem áreas menos técnicas, nós temos este perfil mais transversal de competências. Isso, por exemplo, nas áreas técnicas, a questão das competências sociais, das competências socioemocionais, são elas muito importantes. Por exemplo, há alguns estudos recentes que mostram que não basta a educação STEM, não é? É preciso que nós depois, é preciso ter esse tipo de capacidades para aguentar salários altos. Da mesma forma, pessoas nas humanidades, no direito, nas artes, etc., são essenciais para dar até a bagagem cultural, a capacidade de adaptabilidade, a capacidade de cidadania, e portanto, e elas próprias, essas pessoas nessas áreas, têm que ter também elas alguma capacidade transversal, de saber hoje, se calhar, ter alguma noção de como codificar, ou de pelo menos como é que a economia trabalha, ou como as empresas trabalham à volta da É codificação. preciso fazer mais aí, professor? Eu acho que sim, eu acho que é um desafio que existe para as próprias instituições de ensino superior, portanto que não basta claramente dar uma formação excessivamente técnica. Eu acho que as instituições de ensino superior se têm procurado adaptar, acho que o caminho está muito ainda por fazer, portanto é claramente um desafio que nós temos agora para a frente, e dar essa abrangência, se quiser, de formação, até essa capacidade cívica, de adaptabilidade, etc., é muito importante. Outro ponto tem a ver com a ligação ao mercado de trabalho, da forma como os cursos são construídos, e a ideia de adequar, no fundo, a oferta do ensino superior àquilo que será depois o encaminhamento para as áreas profissionais. Não é um risco excessivo moldar a essa matéria, ou parece-lhe que, até do ponto de vista da ciência fundamental, ainda estão garantidos separações essenciais para não deixar tudo à mercê daquela que é a necessidade do mercado de trabalho? Eu acho que se a formação for uma formação excessivamente técnica e excessivamente de curto prazo, ou quase exclusivamente de curto prazo, acho que é um perigo. E acho que as instituições de ensino superior, sejam elas, aliás, universitárias ou politécnicas, devem evitar, no fundo, se quiser, numa linguagem mais direta, fazer o papel que eventualmente cabe ao próprio mercado de trabalho. Este papel que cabe ao mercado de trabalho, naturalmente, é reconhecer o potencial produtivo dos alunos e saber moldá-lo, e saber adaptá-lo, e saber criá-lo diretamente. E do ponto de vista das universidades, as universidades devem claramente estar preocupadas também com critérios de empregabilidade, e portanto elas devem, por exemplo, integrar nas suas estruturas organizacionais atores do mercado, de empregadores, do setor não lucrativo, etc. Sem dúvida que isso deve ser feito, mas a formação deve ser, eu acho, uma formação de banda larga, uma formação que garante essa flexibilidade, nomeadamente ao primeiro ciclo, mas também ao nível do segundo ciclo, em que há maior especialização, deve ser essa formação
formação que dá capacidade de adaptação no futuro, porque o problema de uma formação excessivamente técnica é que ela rapidamente deixa de ser válida, não é? Portanto, nós, por exemplo, nas áreas STEM que nós falávamos, muitas vezes estamos a lidar com ciclos de vida de alguns conhecimentos de 4, 5 anos e, portanto, há um risco excessivo em eu estar a formar técnicos, digamos assim, demasiado especializados. Apesar de tudo, houve um grande esforço das universidades num trabalho ao longo dos últimos anos na chamada incubação também de empresas, ou seja, de começar a criar a partir das universidades um conjunto de estruturas para depois ganharem força no mercado de trabalho. Essa técnica está esgotada, está em pleno uso, deve ser complementada com outras técnicas. O que é que pode a universidade fazer mais? Eu acho que a universidade claramente que já atua nessas áreas, claramente que deve continuar a atuar e deve reforçar, aliás, o seu perfil de ligação ao meio. Aliás, esse tipo de ligação ao meio não se esgota na criação na incubação de empresas, nas spin-offs, etc. Claramente se estende, muitas vezes isso é pouco medido. Há uma participação cívica das próprias universidades que é muito importante. Há universidades, universidades ou institutos politécnicos, eu quero dizer instituições de ensino superior, que têm um papel muito ativo na envolvente territorial na qual estão inseridas. Isso é muito importante e deve ser reforçado, não é? E deve haver claramente mecanismos de comunicação com o meio. E, portanto, eu acho que o que vai ser o maior desafio até para as instituições de ensino superior vai ser no fundo, acomodar estas várias missões. Nós falamos que as instituições de ensino superior têm pelo menos 3 missões, não é? Que é o ensino, a própria investigação e depois esta ligação ao meio. Mas esta ligação ao meio tem todas estas componentes e, portanto, nós termos universidades ou politécnicos que sejam capazes de ter pessoas que ensinam mais e pessoas que ao mesmo tempo ensinam e investigam, ensinam e ligam ao meio. E, portanto, esta diversidade também de carreiras dentro do ensino superior vai ser muito importante e ela deve ser claramente reforçada. Mas não existe, aliás, há problemas sérios de carreiras no ensino superior. Sim, eu acho que há claramente um desafio de criar flexibilidade de carreiras no ensino superior, isso é claro, não é? Portanto, aliás, as questões mesmo se quiser a própria austeridade onde o país viveu e vive, se quiser, também não facilita, no sentido em que há um conjunto limitado de recursos e, portanto, as universidades muitas vezes têm ainda instrumentos que não estão desenvolvidos para dar esta flexibilidade de carreiras. Isso vai ser muito importante no futuro, porque eu acho que, por exemplo, os desafios de ter pessoas que ensinam com maior ligação à investigação, juntamente com pessoas que ensinam com um perfil de maior ligação ao meio, haver este tipo de flexibilidade, e eu acho que isto não é exclusivo dos institutos politécnicos, mais uma vez, acho que é transversal às várias instituições de ensino superior. Portanto, haver essa flexibilidade de carreiras, a mim parece-me um desafio importante também para o futuro, e acho que não está, claramente ainda, todos os instrumentos não estão completamente consolidados. Por fim, existem razões para pensar que pode ser quebrado um ciclo em que os nossos melhores diplomados, ou pelo menos uma grande maioria dos diplomados, possam não ter que recorrer a uma saída para o estrangeiro para, no fundo, fazer seguir o seu trabalho na sua área em particular, ou encara isso como uma normalidade no mundo globalizado em que a troca de experiências já faz parte do próprio percurso académico e depois o mercado fará o trabalho ao nível da atração final? A mobilidade não me escandaliza, não é? Mas dito isto, eu acho que muitas vezes também não se deve utilizar a ideia da mobilidade internacional como uma solução, digamos assim, como uma saída mais fácil. Agora, eu acho que nós temos eu acho que temos que nos habituar, por um lado, à ideia de que o licenciado hoje não é o licenciado do passado e, portanto, o perfil de empregos que os licenciados vão ter que assumir ou é um perfil de empregos muito mais diversificado. Os licenciados de várias áreas têm, por exemplo, estar preparados para ter muito mais competências de mercado, de saber trabalhar em mercados, de vender, digamos assim, de interagir com pessoas e, portanto, há uma transformação também do tipo de empregos que os licenciados, em que os licenciados estão inseridos.
E eu acho que é preciso enfrentar essa diversidade de empregos, não é? É preciso enfrentá-la e, portanto, mais uma vez volto ao que estávamos a discutir há bocadinho, que é a questão de nós termos uma formação suficientemente ampla e que dê este tipo de flexibilidade e, portanto, há um papel, me parece-me que existe um papel claramente de criar o melhor sistema de ensino possível, mas um sistema de ensino também que dê esta capacidade de adaptação. E esta capacidade de adaptação também vai ter que ser assumida pelos próprios, não é? Pelos próprios licenciados no mercado de trabalho do futuro. Portanto, quer dizer, eu acho que isto vai mudar muito. O futuro do emprego vai ser um futuro muito diferente mesmo do atual e, portanto, nós temos que estar muito mais preparados para competir com os outros, para mudar de carreira, para nos adaptarmos a carreiras diferentes. Eu acho que isso vai ser essencial e, portanto, acho que a adaptabilidade pode assumir duas formas, mas uma delas deve ser claramente dentro do país, assumindo perfis de competências diversificados e, portanto, eu, desse ponto de vista, acho que sou otimista, porque eu acho que nós precisamos claramente de mais gente formada, de mais licenciados para enfrentar esta necessidade. Portanto, eu acho que o risco é claramente este desencontro de expectativas que pode existir e que referia de eu não estar a fazer o que eu sempre quis, até de levar demasiada gente para fora e não nos dar essa capacidade de adaptação, não é? Ao país como um todo. Obrigado, Hugo Figueiredo, professor da Universidade de Aveiro, investigador na área da Economia do Trabalho, Educação e Ensino Superior, depois da conversa com Alberto Amaral, o diretor da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, neste Da Capa à Contra Capa sobre o ensino superior, um programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, esta semana com Carlos Vermelho, Ana Marta Domingos, André Peralta e José Pedro Frazão. Regressamos no próximo sábado com outro tema em debate.